No interior do Mato Grosso do Sul, onde a poeira vermelha gruda na pele e o horizonte se perde entre o verde dos campos, Jonas dirigia sua caminhonete velha pela estrada de terra que conhecia de olhos fechados. Eram quase 5 da tarde quando o céu começou a mudar. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, carregadas da promessa de tempestade que vinha rápida demais. Ele acelerou um pouco, tentando chegar antes da chuva. Mas foi então que avistou o carro parado à margem da estrada. Um sedã prateado, completamente fora de lugar naquele pedaço esquecido do mundo. O capô estava aberto, uma fina camada de fumaça escapando do motor. Jonas diminuiu a velocidade e parou a alguns metros de distância. Foi quando a viu. Uma mulher, talvez uns 30 anos, estava sentada no chão ao lado do carro, a perna direita estendida de forma estranha. Usava calça jeans e uma blusa de tecido fino, roupas urbanas que já estavam sujas de poeira. Os cabelos castanhos caíam desalinhados sobre o rosto, e mesmo de longe, Jonas percebeu que ela estava em apuros. Desceu da caminhonete e se aproximou devagar, as botas fazendo barulho na terra seca. "Problemas?" perguntou, mantendo distância respeitosa. A mulher ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas não exatamente de choro. Era mais cansaço, frustração. "Meu carro parou de funcionar e eu... acho que torci o tornozelo tentando empurrá-lo para fora da estrada." Jonas olhou para o veículo, depois para o céu que escurecia rapidamente. "Posso dar uma olhada no motor? Por favor." Ele se aproximou do capô aberto e imediatamente identificou o problema. O radiador havia superaquecido, provavelmente por falta de água. Mas havia algo mais. O motor estava quente demais para ter sido apenas a estrada. Aquele carro tinha rodado por muito tempo sem parar. "Superaquecimento grave", disse, limpando as mãos em um pano que tirou do bolso. "Não vai funcionar hoje. Precisa esfriar e depois fazer revisão completa." A mulher fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. "Meu celular está sem sinal, não consigo chamar ninguém." Jonas olhou ao redor. Não havia sinal de celular naquela região mesmo. A torre mais próxima ficava a uns 15 quilômetros dali, e a tempestade estava chegando. Conseguia sentir o cheiro da chuva no ar. Para onde estava indo? Fazenda Estrela d'Alva, fica perto daqui? O nome atingiu Jonas como um soco no estômago. Fazenda Estrela d'Alva, o lugar que ele conhecia melhor que qualquer outro no mundo. O lugar que havia sido quase dele antes de tudo desmoronar. "Fica", respondeu controlando a voz, "uns 3 quilômetros à frente. Você pode me levar até lá?" Jonas hesitou. Havia algo naquela mulher que o deixava desconfortável. Não era ela em si, mas o destino. Por que alguém de fora estaria indo para a Estrela d'Alva? A fazenda estava abandonada há anos, mas então ela tentou se levantar e soltou um gemido de dor, segurando o tornozelo. O instinto de Jonas falou mais alto que a desconfiança. "Deixe eu ajudar." Ele se aproximou e, sem pedir permissão, passou um braço pelas costas dela e outro atrás dos joelhos, levantando-a do chão com facilidade. A mulher ficou tensa por um instante, mas não protestou. Jonas a carregou até a caminhonete e a acomodou no banco do passageiro com cuidado. Foi quando voltou para fechar o carro dela que viu. No banco do passageiro, uma pasta de couro marrom estava aberta, documentos espalhados, alguns papéis com carimbos oficiais. E no topo de tudo, uma escritura com as palavras Fazenda Estrela d'Alva, impressas em letras grandes. Jonas fechou o carro rapidamente, mas a imagem já estava gravada em sua mente. Quem era aquela mulher? E o que ela queria com a fazenda? Voltou para a caminhonete e ligou o motor sem dizer nada. A chuva começou a cair, primeiro em gotas pesadas e esparsas, depois em cortina fechada. "Obrigada", disse a mulher ajeitando-se no banco. "Sério, eu não sabia mais o que fazer." "De nada." Jonas manteve os olhos na estrada, agora mais difícil de enxergar com a chuva. "Meu nome é Lia", ela disse depois de um tempo. "Lia." Jonas repetiu mentalmente o nome, algo nele soando errado, como uma nota desafinada em uma música conhecida. "Jonas. Você conhece bem a região, Jonas?" "Nasci e cresci aqui." "E a fazenda Estrela d'Alva? Sabe alguma coisa sobre ela?" Jonas apertou o volante com mais força do que o necessário. "Sei que está abandonada há anos.
O dono morreu. Ninguém assumiu. Entendo. A voz dela ficou mais baixa, pensativa. Seguiram em silêncio, até que a estrada fez uma curva e o portão da fazenda apareceu à frente. Era uma estrutura antiga de madeira e ferro, parcialmente coberta por trepadeiras, e no meio, prendendo as duas metades, um cadeado grande e enferrujado. Jonas parou a caminhonete e desceu na chuva. Foi até o portão e, de memória mais do que qualquer outra coisa, girou o cadeado de um jeito específico. A trava cedeu com um clique. Como você fez isso? Perguntou Lia da janela. Conheço o cadeado, respondeu simplesmente. Empurrou o portão, que rangeu alto, mas abriu. A estrada que levava à sede da fazenda estava coberta de mato alto, mas ainda era possível passar. Jonas voltou para a caminhonete e seguiu devagar, a chuva tamborilando no teto do veículo. A casa principal apareceu como um fantasma na paisagem. Era uma construção antiga, de 2 andares, com varanda larga e janelas quebradas. O telhado tinha buracos, e trepadeiras subiam pelas paredes como veias verdes. Mas mesmo em ruínas, ainda havia algo de imponente naquela estrutura. Jonas parou em frente à casa. É aqui. Lia olhou pela janela, os olhos percorrendo cada detalhe da construção. Havia algo em sua expressão que Jonas não conseguia decifrar. Não era surpresa exatamente. Era mais como reconhecimento doloroso. Você vai ficar bem sozinha aqui? Perguntou, sem saber por que se importava. Vou. Obrigada por tudo, Jonas. Sério, você me salvou. Antes que inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vamos contar aqui. Jonas desceu e pegou uma garrafa de água que sempre carregava atrás do banco. Entregou para ela pela janela. Tome. E cuidado com esse tornozelo. Se inchar muito, precisa procurar um médico. Vou ficar bem. Ele assentiu e voltou para a caminhonete. Antes de dar a partida, olhou pelo retrovisor. Lia estava parada na frente da casa, debaixo da chuva, olhando para cima como se estivesse vendo um fantasma. Jonas dirigiu de volta pelo portão, fechou o cadeado e seguiu pela estrada. Mas não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. E não conseguia esquecer os documentos que tinha visto no carro. Aquela mulher não era turista perdida. Ela tinha vindo com propósito. E Jonas tinha a desconfortável sensação de que esse propósito tinha tudo a ver com a fazenda que ele nunca conseguira esquecer. A chuva caía com força quando Jonas chegou em casa, uma construção pequena de madeira que ele mesmo tinha erguido nos fundos da propriedade de seu Joaquim, onde trabalhava como caseiro. Trocou de roupa, preparou um café forte e tentou se concentrar em outras coisas, mas não conseguia. Eram quase 8 da noite quando decidiu voltar. Não sabia explicar por quê. Talvez fosse a lembrança do tornozelo machucado dela, ou talvez fosse a curiosidade sobre o que uma mulher de cidade estava fazendo sozinha em uma fazenda abandonada no meio de uma tempestade. Pegou a caminhonete novamente e refez o caminho, os faróis cortando a escuridão da estrada molhada. Quando chegou ao portão da Estrela d'Alva, hesitou. Que desculpa daria para estar voltando? Mas então viu uma luz fraca vindo da casa. Uma lanterna, provavelmente. Abriu o portão e seguiu devagar até a sede. Lia estava sentada nos degraus da varanda, debaixo de um pequeno pedaço de telhado que ainda estava inteiro. A lanterna ao lado dela criava sombras dançantes. Ela olhou para cima quando ouviu o barulho do motor, e Jonas viu surpresa genuína em seu rosto. Jonas, o que você está fazendo aqui? Ele desceu da caminhonete, sentindo-se idiota. Só vim verificar se você estava bem. A tempestade ficou forte. Estou bem. Mas a voz dela não soava convincente. Jonas se aproximou e viu que ela estava tremendo. A blusa estava molhada e o tornozelo estava visivelmente inchado. Você não está bem coisa nenhuma. Eu só não sabia que a casa estaria tão destruída. Pensei que pudesse passar a noite aqui, mas não tem onde dormir. E eu não consigo voltar andando até o carro. Jonas suspirou. Sabia que ia se arrepender, mas as palavras saíram mesmo assim. Vou buscar algumas coisas na minha casa. Lona, cobertor. Pelo menos você fica seca. Você não precisa... Eu sei que não preciso, mas vou fazer mesmo assim. Ele voltou para a caminhonete antes que ela pudesse protestar mais.
Demorou quase 1 hora para ir até sua casa, pegar os materiais e voltar. Quando chegou novamente à fazenda, Lia ainda estava no mesmo lugar, mas agora parecia menor, mais vulnerável. Jonas trabalhou em silêncio, usando a lona para cobrir um cômodo que ainda tinha teto inteiro. Estendeu um cobertor no chão e ajudou Lia a entrar. A lanterna dela iluminava o espaço pequeno, mas seco. "Obrigada", disse ela, a voz quase um sussurro. "Você deve achar que eu sou louca, vindo para cá sozinha, sem planejamento. Não acho nada. Cada um tem seus motivos. E você? Por que conhece tão bem este lugar?" A pergunta pegou Jonas desprevenido. Ele olhou ao redor do cômodo, memórias inundando sua mente. "Trabalhei aqui quando era mais novo, antes da fazenda ser abandonada." Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Como era? Quando funcionava? Jonas se sentou encostado na parede, mantendo distância respeitosa. Era bonita, tinha gado, plantação de soja, uma pequena horta. O dono cuidava bem do lugar. E por que foi abandonada? O dono morreu. Houve disputas de herança, processos judiciais. No fim, ninguém ficou com nada e tudo foi deixado para trás. Lia ficou em silêncio por um longo tempo. Que tristeza. Um lugar assim não merecia esse fim. "Não", concordou Jonas. "Não merecia." Ele se levantou, sentindo que já tinha ficado tempo demais. "Vou voltar amanhã de manhã. Trazer comida, ver se consigo alguma tala para esse tornozelo. Você vai ficar bem até lá?" "Vou." "Jonas, por que está fazendo isso? Você nem me conhece." Ele parou na porta do cômodo, sem se virar. "Porque se fosse eu largado aqui, esperaria que alguém fizesse o mesmo." A chuva havia parado quando Jonas saiu da fazenda, mas o céu ainda estava carregado. Ele dirigiu de volta para casa com mais perguntas do que respostas. Aquela mulher, Lia, tinha segredos. Isso era óbvio. Mas o que o incomodava não eram os segredos dela. Era como ele se sentia compelido a ajudar, mesmo sabendo que envolver-se com qualquer coisa relacionada à Estrela d'Alva só traria problemas. Porque aquela fazenda não era apenas um lugar que ele conhecia. Era o lugar que tinha sido tirado dele. O lugar onde seus sonhos haviam morrido. E agora, de alguma forma, aquela estranha havia trazido tudo de volta. Jonas acordou antes do sol nascer, como sempre. Preparou café, separou algumas coisas em uma sacola. Pão, queijo, frutas, uma bandagem elástica que tinha guardada. Colocou tudo na caminhonete e seguiu para a Estrela d'Alva antes que pudesse mudar de ideia. A estrada estava enlameada pela chuva da noite, mas a caminhonete vencia os buracos sem dificuldade. Quando chegou à fazenda, o sol começava a pintar o céu de laranja. O portão com o cadeado enferrujado o esperava, como sempre esperou. Jonas parou em frente a ele e olhou por um momento. O ferro estava coberto de ferrugem, mas ainda dava para ver, gravado no metal, um nome quase apagado pelo tempo. Ele passou o dedo sobre as letras, sentindo o peso de memórias que preferia esquecer. Abriu o portão e seguiu até a casa. Lia já estava acordada, sentada nos degraus da varanda. O tornozelo ainda estava inchado, mas ela havia improvisado uma espécie de compressa com um pano molhado. "Bom dia", disse Jonas, descendo da caminhonete com a sacola. "Bom dia, você realmente voltou." "Disse que voltaria." Ele entregou a sacola. "Tem comida aqui e uma bandagem para esse tornozelo." Lia abriu a sacola e seus olhos se encheram de gratidão. "Jonas, eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer, só cuida desse pé." Ele se sentou ao lado dela, mantendo distância. "Quanto tempo pretende ficar aqui?" "Não sei ainda. Alguns dias, talvez. Preciso avaliar o estado da propriedade, ver o que pode ser feito." "Fazer o quê?" Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Restaurar, talvez. Ou pelo menos entender o que ainda funciona." Jonas olhou para a casa destruída, para os galpões caindo, para a terra tomada pelo mato. "Vai precisar de muito mais do que alguns dias." "Eu sei." Lia mordeu o lábio. "Mas preciso começar de algum lugar." "Por que esta fazenda? O que ela significa para você?" A pergunta ficou suspensa no ar. Lia olhou para o horizonte, para os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. "É complicado. Geralmente é." Ela sorriu pela primeira vez.
um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é direto, não é? Não tenho paciência para rodeios. Gosto disso. Ela abriu o pão e começou a comer devagar. Posso te contratar? Jonas a encarou surpreso. Contratar para quê? Para me ajudar aqui. Limpar os caminhos, ver o que pode ser consertado. Eu pago. Não preciso de pagamento. Todo mundo precisa de dinheiro, Jonas. Eu disse que não preciso. Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Se eu ajudar, é porque quero, não por dinheiro. Lia o estudou por um momento. Por que você faria isso? Ainda não sei. A resposta honesta pareceu desarmá-la. Ficaram em silêncio enquanto ela terminava de comer. Então Jonas se levantou e olhou ao redor. Vou começar pela porteira da frente. Está caindo. Alguém pode se machucar. Jonas, espera. Ela tentou se levantar, mas o tornozelo não aguentou. Ele se virou. O quê? Por que está fazendo isso? De verdade. Jonas olhou para a fazenda, para cada centímetro daquele lugar que conhecia como a palma da própria mão. Porque ninguém deveria deixar uma terra morrer. Não assim. Ele foi até a caminhonete e pegou as ferramentas. O trabalho o chamava, e trabalhar sempre foi mais fácil do que pensar. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Jonas chegava de manhã cedo, trabalhava até o meio-dia, ia embora para cuidar das obrigações na propriedade de seu Joaquim e voltava no final da tarde. Lia observava tudo, às vezes ajudando no que podia, outras vezes apenas sentada na varanda, perdida em pensamentos. Ele consertou a porteira, depois limpou o caminho principal, depois começou a trabalhar nos galpões. E em cada movimento, em cada ferramenta que pegava, Jonas sentia o peso de estar naquele lugar novamente. Foi no terceiro dia que Lia tentou abrir o cadeado do portão sozinha. Jonas a viu de longe, girando o mecanismo de várias formas diferentes, sem sucesso. Ele se aproximou em silêncio. Tem um jeito, disse, fazendo ela pular de susto. Me ensina? Jonas pegou o cadeado e mostrou. Você gira 2 vezes para a direita, uma para a esquerda, depois pressiona aqui enquanto puxa. O cadeado abriu com facilidade. Lia olhou para ele com curiosidade. Como você sabe disso? Já disse. Trabalhei aqui antes. E ninguém mudou o cadeado em todos esses anos. Por que mudariam? Não há nada aqui para roubar. Mas havia algo na forma como ele disse isso que fez Lia olhar para o cadeado com mais atenção. Ela passou o dedo sobre o metal enferrujado e franziu a testa. Tem algo escrito aqui. Jonas ficou tenso. É velho, ferrugem. Não, é um nome. Ela se inclinou mais perto. Parece um M, ou talvez um A. A ferrugem come metal. Não dá para ler mais nada. Ele pegou o cadeado da mão dela e o colocou de volta no portão, fechando-o com mais força do que o necessário. Lia percebeu a mudança em seu humor, mas não comentou. Naquela tarde, começou a chover novamente. Não uma tempestade como antes, mas uma chuva fina e persistente. Jonas estava trabalhando em um dos galpões quando ouviu Lia chamando. Correu até a casa e a encontrou tentando fechar uma janela quebrada, a água entrando e molhando tudo. Ele a afastou e usou uma lona que havia trazido para cobrir a abertura. Você vai se machucar, disse amarrando a lona. Eu só queria ajudar. Ajuda ficando parada e deixando esse tornozelo sarar. A discussão morreu quando perceberam como estavam próximos. Jonas terminando de amarrar a lona. Lia ao lado dele, ambos levemente molhados pela chuva que entrava. O cômodo pequeno parecia menor ainda. Jonas, ela disse baixinho. Ele se virou para olhá-la. As roupas dela estavam molhadas, grudadas no corpo. Os cabelos pingavam água. E havia algo nos olhos dela que o fez esquecer por um momento de todas as razões pelas quais aquilo era uma péssima ideia. A gente precisa te deixar seca, disse, a voz mais rouca do que pretendia. Foi buscar o cobertor que havia trazido dias antes e colocou sobre os ombros dela. Seus dedos roçaram o pescoço dela por um segundo e Lia estremeceu. Não de frio. Obrigada. Jonas deu um passo para trás, criando distância segura. Vou acender uma fogueira lá fora, debaixo do beiral. Tem lenha seca no galpão. Trabalhou em silêncio, juntando galhos secos, empilhando-os em uma área protegida da chuva.
A fogueira pegou fogo facilmente, as chamas crescendo e aquecendo o ar. Lia se aproximou ainda enrolada no cobertor. Sentou-se perto do fogo e Jonas se acomodou do outro lado, mantendo as chamas entre eles como uma barreira. Você é bom nisso, ela disse, observando a fogueira. Nisso o quê? Em tudo. Consertar coisas, cuidar de um lugar. Parece que nasceu para isso. Nasci em uma fazenda. Aprendi cedo. Você tem família? A pergunta o pegou desprevenido. Tive. Meu pai morreu há 8 anos. Minha mãe foi embora depois. Vive com minha irmã em outro estado. E você ficou? Eu sempre fico. Lia puxou o cobertor mais apertado. Isso parece solitário. É o que conheço. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era carregado de coisas não ditas, mas não era ruim. Ficaram ali até a chuva passar, observando o fogo queimar. Quando Jonas se levantou para ir embora, já era noite. Amanhã trago mais coisas. Preciso consertar o telhado antes da próxima chuva. Jonas, Lia o chamou quando ele já estava quase na caminhonete. Ele se virou. Obrigada. Por tudo. No dia seguinte, Jonas chegou mais tarde. Tinha ficado até tarde na propriedade de seu Joaquim, consertando uma cerca. Quando chegou à Estrela d'Alva, era quase meio-dia. Encontrou Lia na varanda ao telefone. Ela não o viu chegar, e Jonas ficou parado, sem querer interromper. Mas não conseguiu evitar ouvir parte da conversa. Não, ainda não decidi nada, dizia Lia. Preciso de mais tempo. Eu entendo que há interessados, mas não vou decidir às pressas. A documentação está comigo, sim. A palavra ecoou na mente de Jonas. Interessados, documentação. Ela estava avaliando propostas. Lia desligou e o viu. Seu rosto se iluminou com um sorriso. Jonas, bom dia. Pensei que você não viria mais. Tive que resolver algumas coisas. Ele manteve a voz neutra. Vou trabalhar no telhado hoje. Quer ajuda? Não precisa. Algo em seu tom fez o sorriso dela desaparecer. Aconteceu alguma coisa? Nada. Jonas passou por ela e foi direto buscar as ferramentas. Trabalhou o dia inteiro sem parar, consertando telhas, trocando vigas. O trabalho físico ajudava a não pensar. Quando escureceu, guardou as ferramentas e foi embora sem se despedir. Lia o chamou, mas ele fingiu não ouvir. Foi então que viu o carro preto entrando pela porteira. Um sedã caro, completamente fora de lugar. Jonas parou a caminhonete e observou. Um homem desceu. Terno impecável, cabelos grisalhos, postura confiante. Jonas o reconheceu imediatamente e sentiu o sangue gelar nas veias. Deputado Alcides Mendes. O político olhou ao redor com um sorriso calculado. Quando viu Lia na varanda, acenou como se fossem velhos conhecidos. Dona Lia, finalmente consegui encontrá-la. Jonas desceu da caminhonete devagar. Alcides finalmente o notou, e algo mudou em sua expressão. Reconhecimento. E algo que parecia diversão cruel. Jonas, disse o deputado, que surpresa te ver aqui, ainda trabalhando em terras dos outros. A farpa era clara e intencional. Jonas cerrou os punhos, mas manteve a voz calma. Estava saindo. Que pena. Alcides se virou para Lia. Vim dar as boas-vindas, minha cara, e discutir o futuro desta propriedade. Tenho algumas propostas que podem interessá-la. Lia olhou de Alcides para Jonas, confusa com a tensão no ar. Que tipo de propostas? Negócios, claro, mas podemos conversar com calma, sem pressa. Alcides sorriu. Afinal, decisões importantes merecem tempo. Jonas subiu na caminhonete sem dizer mais nada. Pelo retrovisor, viu Alcides se aproximando de Lia, falando baixo, gesticulando, e viu ela ouvindo, assentindo. Dirigiu para casa com o gosto amargo da traição na boca. Não traição dela, porque ela não lhe devia nada, mas traição do destino que o havia colocado novamente no caminho de Alcides Mendes, o homem que havia destruído sua família anos atrás. Jonas não voltou à fazenda pelos próximos 2 dias. Trabalhou duro na propriedade de seu Joaquim, consertando o que não precisava ser consertado, apenas para manter a mente ocupada, mas não conseguia parar de pensar em Alcides ali, conversando com Lia, plantando suas sementes de veneno. Na manhã do 3º dia, encontrou um garoto esperando na porta de sua casa.
Magro, pele queimada de sol, não devia ter mais de 17 anos. Você é o Jonas? Perguntou o menino. Sou. Quem é você? Caio. A dona Lia me mandou procurar o senhor. Disse que precisa de ajuda lá na fazenda. Jonas cruzou os braços. Ela tem o deputado para ajudá-la agora. O deputado só apareceu aquela vez. Mas a dona Lia está lá sozinha, tentando limpar os galpões. Quase caiu de uma escada ontem. A preocupação veio automática, antes que Jonas pudesse segurá-la. Ela se machucou? Não, mas foi por pouco. Caio deu um passo à frente. Senhor, eu preciso de trabalho. Estou juntando dinheiro para estudar agronomia ano que vem. A dona Lia disse que me paga para ajudar, mas também disse que o senhor sabe mais sobre a terra do que qualquer pessoa. Jonas olhou para o garoto, para os olhos cheios de esperança, e suspirou. Entra na caminhonete. Quando chegaram à Estrela d'Alva, Jonas viu que Lia tinha realmente tentado fazer progresso sozinha. Havia pilhas de entulho do lado de fora dos galpões, ferramentas espalhadas e uma escada apoiada contra uma parede de forma perigosa. Lia saiu de dentro de um dos galpões quando ouviu o barulho da caminhonete. Estava suja de terra, os cabelos presos em um rabo de cavalo bagunçado, suor no rosto. E quando viu Jonas, seu rosto inteiro se iluminou. Você voltou. Caio me disse que você quase caiu de uma escada. Foi exagero. Eu só escorreguei um pouco. Jonas foi até a escada e a examinou. Essa escada está podre. Você podia ter quebrado o pescoço. Por isso, eu preciso de você. Lia se aproximou, limpando as mãos sujas no jeans. Jonas, sobre o outro dia, o deputado... Não é da minha conta. É sim. Você ficou bravo e eu não entendi por quê. Esquece. Não vou esquecer. Ela se plantou na frente dele. Fala comigo. De verdade. Jonas olhou para Caio, que discretamente se afastou para examinar as ferramentas. Então voltou os olhos para Lia. Alcides Mendes não é boa pessoa. Como você sabe? Porque eu o conheço. Há muito tempo. Lia franziu a testa. Do que você está falando? Antes que Jonas pudesse responder, um homem velho apareceu vindo da casa principal. Alto, magro, cabelos completamente brancos. Jonas o reconheceu imediatamente. Seu Ademar. O velho sorriu. Jonas, rapaz. A moça me chamou para ajudar. Disse que você tinha sumido. Estive ocupado. Ocupado fugindo, você quer dizer. Seu Ademar se aproximou, os olhos perspicazes estudando Jonas. Mas voltou. Isso é bom. Vocês se conhecem? Perguntou Lia. Seu Ademar trabalhou nesta fazenda por 30 anos, explicou Jonas. Foi capataz aqui até a fazenda fechar. 32 anos, corrigiu o velho. Conheci cada palmo desta terra. E conheci o Jonas desde que era menino. Ele fez uma pausa significativa. Conheci também a família dele. Lia olhou de um para o outro, sentindo que havia algo importante não dito ali. Que família? Seu Ademar abriu a boca para responder, mas Jonas o cortou. Não importa, estamos aqui para trabalhar. O velho o estudou por mais um momento, depois assentiu. Como quiser, rapaz. Os 4 trabalharam juntos pelo resto da manhã. Caio era esforçado, prestava atenção em cada instrução, fazia perguntas inteligentes. Seu Ademar conhecia cada canto da fazenda e sabia exatamente o que precisava ser consertado. E Lia, apesar da inexperiência, se esforçava para ajudar no que podia. Jonas observava tudo em silêncio, sentindo algo estranho no peito. Aquele lugar que havia sido fonte de tanta dor estava começando a parecer vivo novamente. Foi durante o almoço, sentados na sombra de uma árvore, que Caio fez a pergunta fatal. Seu Jonas, o senhor sempre trabalhou em fazendas dos outros? O silêncio que se seguiu foi pesado. Seu Ademar parou de comer. Lia olhou para Jonas esperando. Não, disse Jonas finalmente. Eu tive terra própria uma vez. E o que aconteceu? Perguntou Caio com a inocência de quem não sabia que estava pisando em terreno minado. Perdi em uma disputa judicial. Disputa com quem? Foi seu Ademar quem respondeu, sua voz baixa, mas clara. Com o antigo dono desta fazenda. Lia ficou pálida. O quê? Jonas se levantou, jogando o resto da comida fora. Não tem importância. Foi há muito tempo.
Tem importância, sim, insistiu Lia, também se levantando. Jonas, me explica o que está acontecendo. Seu pai, disse seu Ademar antes que Jonas pudesse impedi-lo, entrou com uma ação alegando que a terra do pai do Jonas havia sido demarcada errado. Ganhou o processo. A família do Jonas perdeu tudo. Lia cambaleou como se tivesse levado um soco. Meu pai fez isso? Jonas a encarou, e ela viu dor antiga em seus olhos. Agora você sabe por que eu hesitei em ajudar. Porque cada hora que passo aqui dói. Mas você voltou mesmo assim, disse ela, a voz tremendo. Sabendo quem eu era, você voltou. Eu sou idiota. Não, você não é. Lia se aproximou dele. Jonas, eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Eu sei, mas não muda o que aconteceu. E o que aconteceu? Me conta tudo. Jonas olhou para o horizonte, para a terra que conhecia tão bem. Meu pai perdeu a fazenda e junto perdeu a razão de viver. Começou a beber. Minha mãe aguentou o que pôde, mas no fim foi embora. Levou minha irmã. Meu pai morreu 2 anos depois, sozinho, amargo. E eu fiquei aqui, trabalhando em terras dos outros, porque é tudo o que sei fazer. As lágrimas corriam pelo rosto de Lia agora. Jonas, eu sinto muito. Eu não tinha ideia. Seu pai estava dentro da lei. O juiz deu razão a ele. Não foi culpa de ninguém. Foi sim. Foi culpa de um sistema que permite que famílias sejam destruídas por causa de terra. Lia limpou as lágrimas com raiva. E agora eu herdei isso. Herdei a culpa, a responsabilidade, tudo. Você não herdou nada além de terra, disse Jonas. O resto é meu fardo carregar. Foi então que ouviram o barulho. Motores, vários. Caminhonetes subindo pela estrada da fazenda. Todos se viraram para ver 3 veículos entrando pela porteira. O primeiro era o sedã preto de Alcides. Os outros 2 eram caminhonetes com homens na caçamba. Jonas sentiu cada músculo do corpo ficar tenso. Seus Ademar, leva Caio para dentro da casa. Jonas, agora. O velho obedeceu, levando o garoto confuso. Alcides desceu do carro com um sorriso largo demais. Dona Lia, que bom encontrá-la trabalhando duro. Ele olhou para Jonas. E com tão boa companhia. O que você quer, Alcides? Perguntou Jonas. Vim fazer uma medição oficial da propriedade. Nada demais. Ele acenou para os homens nas caminhonetes que começaram a descer com equipamentos. Só cumprindo o protocolo. Que protocolo? Perguntou Lia. Bem, minha cara, há uma proposta de desapropriação parcial desta terra para a construção de uma nova estrada. Projeto de desenvolvimento regional. Alcides tirou um envelope do bolso do paletó. Tudo muito legal, muito oficial. Jonas deu um passo à frente. Você não pode fazer isso. Posso sim, e vou. Alcides se virou para Lia. Claro, se a senhora preferir vender a propriedade inteira, posso fazer uma oferta generosa. Evitaria toda essa burocracia. Lia pegou o envelope com mãos tremendo. Abriu e leu rapidamente. Seu rosto empalideceu. Isso é real? Completamente legal, confirmou Alcides. Mas como disse, há alternativas. Podemos conversar sobre números. Jonas arrancou o papel da mão de Lia e leu. Era real. Um processo de desapropriação, assinado por juiz, tudo nos conformes. E no final, o valor da indenização. Uma fração do que a terra valia. Você orquestrou isso, disse Jonas, a voz baixa e perigosa. Eu apenas facilito o progresso, respondeu Alcides. E você, Jonas, deveria entender melhor que ninguém como funciona a disputa de terra. A provocação era clara. Jonas deu um passo em direção ao deputado, mas Lia o segurou pelo braço. Não. Sensata, disse Alcides. Violência não resolve nada. Ele se virou para seus homens. Podem começar a medição. Os homens começaram a se espalhar pela propriedade com seus equipamentos. Lia ainda segurava o braço de Jonas, sentindo os músculos dele tensos como aço. Dona Lia, Alcides se aproximou dela, baixando a voz, mas ainda alto o suficiente para Jonas ouvir. Uma palavra de conselho. Cuidado com as companhias que mantém. Algumas pessoas carregam muito ressentimento. Podem influenciar suas decisões de forma inapropriada. Sai daqui,
disse Jonas. Já estou indo. Meus homens terminam em 1 hora. Alcides voltou para o carro, mas antes de entrar, virou-se uma última vez. Ah, Jonas, esqueci de mencionar. Estou contratando. Preciso de um capataz para uma propriedade nova que adquiri. Pagamento bom, casa incluída. Se interessar, me procure. A oferta ficou suspensa no ar como veneno. Um emprego fixo. Casa própria. Tudo que Jonas não tinha. E Alcides sabia exatamente o que estava fazendo. Jonas não respondeu. Alcides sorriu e foi embora, deixando seus homens para terminar o trabalho. Quando os veículos finalmente partiram 1 hora depois, o silêncio que ficou era denso. Seu Ademar e Caio saíram da casa. Lia ainda tinha o papel na mão. Eles podem fazer isso? Perguntou Caio. Podem, respondeu seu Ademar. Se tiver advogado bom e juiz no bolso, podem fazer qualquer coisa. Lia olhou para Jonas. Você vai aceitar a oferta dele? O quê? O emprego que ele ofereceu. Jonas a encarou incrédulo. Você acha que eu aceitaria alguma coisa daquele homem? Eu não sei, Jonas. Não sei mais nada. Lia guardou o papel. Preciso pensar. Preciso entender o que fazer. Fazer o quê? Vender para ele? É isso que você quer? Eu não sei o que quero. A voz dela saiu mais alta que pretendia. Descobri há 5 minutos que meu pai destruiu sua família. Que essa terra foi construída sobre a dor de outras pessoas. E agora vem esse homem dizendo que vai tomar tudo de qualquer jeito. Eu não sei o que fazer, Jonas. O desespero na voz dela quebrou algo na raiva de Jonas. Ele respirou fundo, forçando-se a ficar calmo. Você luta, é isso que faz. Como? Eu não sei lutar contra gente assim. Aprende. Jonas se virou para seu Ademar. Você guardou os documentos antigos da fazenda? O velho hesitou. Guardei alguns. Onde? No galpão dos fundos, em uma caixa que escondi quando a fazenda fechou. Por que escondeu? Perguntou Lia. Seu Ademar olhou para ela com olhos cansados. Porque seu pai me pediu, antes de morrer. Disse que se você voltasse um dia, ia precisar deles. A noite caiu sobre a fazenda enquanto seu Ademar vasculhava o galpão dos fundos, procurando pela caixa. Jonas, Lia e Caio esperavam do lado de fora, cada um perdido em pensamentos próprios. Achei! Gritou o velho finalmente. Ele apareceu carregando uma caixa de madeira empoeirada, manchada pelo tempo. Colocou no chão com cuidado e abriu a tampa. Dentro havia envelopes amarelados, documentos dobrados, fotos antigas. Lia se ajoelhou ao lado da caixa, as mãos tremendo quando pegou o primeiro envelope. Era uma carta, escrita à mão com caligrafia cuidadosa. Começou a ler em voz baixa, depois em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas. O que diz? Perguntou Jonas. É do meu pai, para mim. Lia limpou as lágrimas. Ele sabia que eu voltaria. Sabia que ia questionar tudo. E o que ele diz? Lia respirou fundo antes de ler em voz alta. Laura, se você está lendo isso, significa que voltou para casa. Sei que deve ter muitas perguntas. Sei que deve estar confusa, talvez até com raiva. Mas precisa saber a verdade sobre esta terra. Jonas ficou paralisado. Laura. Não Lia. O nome verdadeiro dela. Ela continuou lendo, a voz quebrando. Cometi erros na vida. Erros que custaram caro para outras pessoas. A disputa com a família Silva foi o maior deles. Eu estava dentro da lei, mas não do que era certo. Ganhei aquela terra, mas perdi minha alma no processo. Silva, murmurou Jonas. Meu sobrenome. Laura, porque agora ele sabia que esse era seu nome verdadeiro, o encarou com olhos marejados. Ele sabia. Meu pai sabia o que tinha feito. Continuou lendo. Se você decidir ficar, vai encontrar resistência. Alcides Mendes nunca me perdoou por recusar os negócios sujos dele. Ele vai tentar tomar esta terra de você. Não deixe. Esta terra pertence a quem a ama, não a quem a cobiça. Os documentos que precisa estão nesta caixa. Use-os com sabedoria. Alcides e seu pai eram inimigos? Perguntou Caio. Parece que sim, respondeu seu Ademar. Seu pai recusou várias propostas do deputado ao longo dos anos. Alcides nunca esqueceu. Laura pegou outro documento da caixa. Era uma escritura, mas com carimbos que ela não reconhecia. O que é isso?
Seu Ademar examinou o papel com atenção. Escritura original, de antes da disputa, mostra os limites antigos da propriedade. E isso ajuda em quê? Perguntou Jonas, tentando manter a voz neutra apesar da tempestade de emoções. Ajuda a provar que a desapropriação que Alcides está propondo é ilegal. Ele está tentando tomar área que não está incluída no projeto da estrada. O velho continuou vasculhando. E tem mais. Muito mais. Laura olhou para Jonas, a culpa escrita em cada traço do rosto. Você sabia disso o tempo todo. Sabia quem eu era. Eu suspeitava. O cadeado confirmou. O cadeado? Jonas apontou para o portão na distância. Tem o nome da sua família gravado nele, Silva. Seu pai colocou aquele cadeado quando assumiu a propriedade. Eu reconheci no primeiro dia. E mesmo assim você me ajudou. Mesmo assim. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado. Laura deu um passo em direção a Jonas, mas ele recuou. Não, disse ele, a voz rouca. Não agora. Não assim. Jonas, eu não sabia. Eu sei. Mas isso não muda o que aconteceu. Não muda que meu pai morreu amargurado por causa do seu. Laura sentiu as lágrimas caírem livremente agora. Então o quê? Você vai embora? Vai me deixar sozinha nisso? Jonas olhou para ela, depois para a fazenda, depois para o céu escurecendo. Quando falou, sua voz estava cansada. Não sei. Preciso pensar. Foi seu Ademar quem quebrou a tensão. Vocês dois podem resolver isso depois. Agora temos problema maior. Ele levantou um documento. Isto aqui é o testamento verdadeiro do pai dela, e é completamente diferente do que Alcides está usando. Laura pegou o papel com mãos tremendo. Leu rapidamente, os olhos se arregalando. Isso significa que o processo dele é baseado em mentira? Fraude documental, confirmou o velho. Se conseguirmos provar. Como? Perguntou Caio, que havia ficado quieto o tempo todo. Precisamos de um juiz honesto. Seu Ademar olhou para o garoto. Você conhece alguém? Caio hesitou. O juiz Ferreira. Ele foi amigo do meu pai. Sempre foi contra a corrupção. Então vamos até ele, decidiu Laura. Agora. São quase meia-noite, protestou Jonas. E cada hora que esperamos é uma hora que Alcides tem para descobrir o que sabemos. Laura começou a guardar os documentos. Vamos. Jonas queria discutir, queria dizer que precisava de tempo para processar tudo, mas olhou para a determinação no rosto dela e percebeu que não tinha escolha. Tudo bem, vamos. Seguiram em 2 carros pela estrada escura. A cidade dormia quando chegaram. O juiz Ferreira atendeu de roupão, claramente irritado por ser acordado, mas quando viu os documentos, sua expressão mudou. Entrem, disse simplesmente. Na sala, Laura explicou tudo, enquanto o juiz examinava os papéis. Jonas ficou calado, observando, ainda processando a revelação do nome verdadeiro dela, da carta, de tudo. Isto é sério, disse o juiz finalmente. Acusar um deputado de fraude? Eu sei o que estou fazendo, cortou Laura. O juiz a estudou. Seu pai tentou consertar seus erros no final. Acho que você deveria ter a mesma chance. Ele se levantou. Voltem amanhã ao fórum, 9 em ponto. Vou abrir processo de validação urgente. Saíram quando o amanhecer pintava o céu. Jonas seguiu Laura de volta à fazenda. O silêncio entre eles pesado mesmo com quilômetros de distância. Quando chegaram, seu Ademar os esperava na varanda com uma espingarda no colo. Tivemos visita? Perguntou Jonas. Não, mas achei melhor estar preparado. O resto da madrugada passou em vigília tensa. Caio dormiu na varanda. Seu Ademar guardava o portão. Jonas e Laura ficaram na cozinha, sem se falar, apenas existindo no mesmo espaço. Foi Laura quem quebrou o silêncio quando o sol começou a nascer. Jonas, sobre aquele beijo... Não. Preciso falar. Não precisa. Jonas se levantou. Você é Laura, filha do homem que destruiu minha família. E eu sou Jonas, o idiota que se apaixonou por você mesmo sabendo disso. As palavras ficaram suspensas no ar. Laura ficou paralisada. Apaixonou? Jonas não respondeu. Simplesmente saiu, deixando-a sozinha com o peso daquela confissão. Uma semana se passou desde a noite no juiz Ferreira. Uma semana de silêncios pesados e olhares evitados. Jonas continuava vindo à fazenda todos os dias, mas mantinha distância de Laura. Trabalhavam, mas não conversavam.
Existiam no mesmo espaço como estranhos educados. Caio percebia a atenção, mas não comentava. Seu Adhemar observava tudo com olhos sábios e calados. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Jonas estava consertando a cerca dos fundos quando ouviu o barulho. Motores. Muitos motores. Largou as ferramentas e correu para a frente da casa. 3 caminhonetes pretas estavam estacionadas em frente à sede. Alcides Mendes descia de uma delas, seguido por 2 homens de terno e um oficial de justiça. Laura saiu da casa, o rosto pálido, mas a postura firme. Deputado, que surpresa! Dona Laura. Alcides sorriu, mas era um sorriso de predador. Ou devo dizer, Dona Laura Silva. Interessante como descobrimos seu nome verdadeiro apenas esta semana. Lia era apelido de infância. Laura é meu nome de batismo. Não escondi nada. Claro que não. Alcides acenou para o oficial. Trouxe novidades. O processo de desapropriação foi acelerado. Temos autorização judicial para iniciar as obras em 15 dias. Laura ficou lívida. 15 dias? O juiz Ferreira disse que ia analisar. O juiz Ferreira foi afastado do caso. Conflito de interesses, conexões pessoais com a família. Alcides tirou um documento do bolso. Agora o caso está com o juiz Tavares, muito mais pragmático. Jonas cerrou os punhos. Juiz Tavares era conhecido por estar no bolso de políticos corruptos. Isso é ilegal, disse Laura, a voz tremendo de raiva. Isso é a lei, minha cara, e a lei está do meu lado. Alcides se virou para Jonas. E você, Jonas? Ainda pensando na minha oferta? Porque em 15 dias não vai ter mais trabalho aqui. Vá se foder. Linguagem, rapaz, tem uma dama presente. Alcides voltou sua atenção para Laura. Mas ainda há solução. Venda a propriedade para mim. Faça uma oferta justa. Você sai daqui com dinheiro no bolso e sem dor de cabeça. Quanto? Perguntou Laura. Jonas a encarou incrédulo. Ela estava considerando 500 mil. Bem acima do valor de mercado. E se eu recusar? Então em 15 dias vou tomar metade da terra por desapropriação, pagar mixaria de indenização e você fica com uma propriedade inútil. Alcides deu de ombros. Sua escolha. Laura ficou em silêncio por um longo momento. Jonas sentia o coração disparar. Ela ia vender, ia desistir, ia deixar Alcides vencer. Preciso pensar, disse ela finalmente. Tem 3 dias. Depois disso, a oferta cai. Alcides voltou para o carro. Ah, e Jonas? A oferta de emprego ainda está de pé. Casa própria, salário fixo. Tudo que um homem como você sempre quis. Os carros partiram levantando nuvem de poeira. Quando sumiram na estrada, Laura se virou para entrar na casa. Você vai vender? Perguntou Jonas, a voz dura. Eu disse que preciso pensar. Não, você vai vender. Eu vi na sua cara. Laura parou, as costas ainda viradas. E se eu vender, o que muda para você? Muda que Alcides ganha. Muda que ele fica com mais uma propriedade para destruir. Muda que tudo que fizemos aqui foi por nada. Tudo que fizemos. Laura se virou, os olhos brilhando. Você mal fala comigo há 1 semana, Jonas. Você me evita como se eu tivesse lepra. E agora vem me dizer o que fazer com minha terra. Não é sua terra. É terra roubada. A frase saiu antes que ele pudesse segurar. Laura ficou branca. Roubada. Você sabe que é verdade. Seu pai tomou isso da minha família. Meu pai ganhou em processo legal. O juiz estava errado. Jonas deu um passo à frente. Errado, comprado, seja lá o que for. Mas o resultado é o mesmo. Minha família perdeu tudo. E a minha também perdeu. A voz de Laura saiu alta, quebrada. Você acha que meu pai viveu feliz depois, que morreu em paz? Ele passou os últimos anos da vida tentando se redimir. E agora eu herdei essa culpa, essa responsabilidade. E você me trata como se eu fosse a vilã. Você não é vilã, mas também não é vítima. Então o que eu sou, Jonas? Me diz, porque eu não sei mais. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Caio, aparecendo correndo da estrada. Seu Jonas, Dona Laura, tem fogo. Todos se viraram. Uma coluna de fumaça subia do outro lado da propriedade, perto do galpão dos fundos. Jonas correu sem pensar. Laura o seguiu.
Quando chegaram, viram as chamas consumindo um dos galpões antigos. Seu Ademar já estava lá, tentando apagar com baldes d'água. Foi proposital, gritou o velho. Vi um carro saindo daqui há 10 minutos. Jonas pegou mangueira e começou a jogar água. Laura pegou baldes. Caio correu para ligar para os bombeiros. Mas o galpão estava velho, seco, e as chamas se espalhavam rápido. Levou quase 1 hora para controlar o incêndio. Quando finalmente apagou, o galpão era só cinzas e escombros. Todos estavam cobertos de fuligem, exaustos, tossindo. Foi Alcides, disse seu Ademar, cuspindo fuligem. Tenho certeza. Não podemos provar, respondeu Jonas. Não precisamos provar. Sabemos. Laura olhou para as ruínas. Ele está mandando recado. Ou vendo, ou ele destrói tudo. E você vai ceder? Perguntou Jonas. Laura o encarou, o rosto sujo, mas os olhos firmes. Não sei. Mas não vou decidir sob ameaça. Os bombeiros chegaram tarde demais para fazer alguma coisa, além de confirmar o óbvio. Incêndio criminoso. Fizeram relatório e foram embora com promessas vazias de investigação. A noite caiu sobre a fazenda, com todos exaustos demais para falar. Seu Ademar foi para casa. Caio também. Ficaram apenas Jonas e Laura, sentados nos degraus da varanda, olhando as estrelas. Meu pai costumava me trazer aqui quando eu era criança, disse Laura de repente. Antes de tudo, antes da disputa, antes da amargura. Ele me ensinava os nomes das estrelas. Jonas não respondeu, apenas ouviu. Ele era diferente então, mais leve, ria mais. Laura abraçou os joelhos. Depois da disputa com sua família, algo mudou nele. Ele ganhou a terra, mas perdeu algo maior. Nunca mais foi o mesmo. Culpa, disse Jonas baixinho. Sim, culpa. Laura olhou para ele. E agora é minha vez de carregar. Não precisa ser. Precisa sim. É minha responsabilidade. Então o que vai fazer? Laura respirou fundo. Vou lutar. Não sei como. Não sei se vou ganhar. Mas não vou deixar Alcides vencer assim. Jonas sentiu algo se afrouxar no peito. Sozinha? Se precisar. Não precisa. Ele finalmente olhou para ela. Eu ajudo. Por quê? Depois de tudo que falei, tudo que aconteceu, porque você tem razão. Você não é sua família. E eu não sou a minha. Somos só 2 pessoas tentando consertar erros que não cometemos. Laura segurou a mão dele. Jonas, quando você disse que se apaixonou, era verdade. É verdade. Ele apertou a mão dela. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Eu sei. E você? O que sente? Laura hesitou. Depois se aproximou e beijou ele. Devagar, suave, diferente do primeiro beijo desesperado. Este era promessa, não desespero. Quando se separaram, ela sussurrou. Isso responde. Jonas sorriu pela primeira vez em dias. Responde. Ficaram ali de mãos dadas, olhando as estrelas como o pai dela fazia quando tudo ainda era simples. E por um momento, esqueceram Alcides, a desapropriação, o passado. Eram apenas 2 pessoas sob o céu infinito, mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, chegou uma carta registrada. Laura abriu com mãos tremendo. O juiz Tavares negou nossa contestação, disse, a voz sem vida. O processo de desapropriação está mantido. Temos 10 dias para desocupar a área. Jonas leu por cima do ombro dela. Filho da puta. E tem mais. Laura virou a página. Alcides entrou com processo alegando que eu abandonei a propriedade por anos. Está pedindo anulação da herança. Ele pode fazer isso? Com o juiz certo, pode fazer qualquer coisa. Seu Ademar, que tinha chegado cedo, pegou a carta. Leu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sombrio. Isso não é justo. Não é certo. Justo e certo não importam quando você tem dinheiro e poder, disse Laura amargamente. Foi Caio quem sugeriu. E se a gente tornasse isso público? Jornal, redes sociais? Alcides controla a mídia local, respondeu Jonas. Ninguém vai publicar nada contra ele. Então o quê? A gente desiste? Laura olhou ao redor da fazenda, para a casa que estava lentamente sendo restaurada, para os galpões que eles tinham consertado, para a terra que começava a respirar de novo.
Não, disse com convicção. Não desistimos, mas precisamos de ajuda. Que tipo de ajuda? Perguntou Jonas. Do tipo que Alcides não pode comprar. Laura passou o dia ao telefone. Jonas a ouvia da varanda, tentando entender com quem ela falava. Advogados, parecia, mas também outras pessoas, nomes que ele não reconhecia. Quando ela finalmente saiu da casa, já era final de tarde. O rosto estava cansado, mas determinado. Consegui, disse simplesmente. Conseguiu o quê? Um advogado, de São Paulo, especialista em casos de desapropriação ilegal. Ele vem amanhã. Jonas franziu a testa. E como vai pagar? Vendi algumas coisas que ainda tinha da herança. Joias da minha mãe, um carro que estava guardado. Laura se sentou ao lado dele. Dá para pagar uns 3 meses de trabalho dele. E se não resolver em 3 meses? Então a gente pensa em outra coisa. Seu Ademar apareceu da cozinha com café. Esse advogado é bom? O melhor que o dinheiro pode comprar. Ganhou casos contra políticos e empresários. Laura aceitou a xícara. Se alguém pode enfrentar Alcides, é ele. E se não puder? Perguntou Caio, que tinha ficado quieto o dia todo. Laura olhou para o garoto. Então pelo menos tentamos. Na manhã seguinte, um carro importado subiu pela estrada da fazenda. Um homem de terno desceu, maleta na mão, óculos de grau. Devia ter uns 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas. Laura Silva? Perguntou, estendendo a mão. Sou eu, doutor. Henrique? Prazer. Ele olhou ao redor. Então esta é a propriedade. Passaram horas trancados na casa, examinando documentos. Jonas, seu Ademar e Caio trabalhavam lá fora, mas a tensão era palpável. Tudo dependia do que aquele advogado decidisse. Quando finalmente saíram, já escurecia. O doutor Henrique tinha expressão séria. Temos um caso, disse. Fraco, mas temos. Quão fraco? Perguntou Jonas. Alcides cobriu bem os rastros. Juiz Tavares é conhecido por ser corrupto, mas nunca foi provado. O testamento que temos é válido, mas podem alegar que foi forjado. Henrique ajeitou os óculos. Mas há uma brecha. Qual? Laura se inclinou para a frente. O laudo ambiental. Toda desapropriação para a construção de estrada precisa de um. O de Alcides é superficial demais. Se conseguirmos provar que há irregularidades ambientais na área, podemos travar o processo. E como provamos? Perguntou o seu Ademar. Precisamos de um biólogo, alguém que faça um laudo independente. Henrique olhou para Laura. Conheço alguém, mas vai custar. Quanto? 20 mil. Laura empalideceu. Não tenho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Caio olhou para o chão. Seu Ademar suspirou. Jonas cerrou os punhos, sentindo a impotência. Tem outra opção, disse Henrique hesitante. Mais arriscada. Qual? Alcides ofereceu 500 mil pela propriedade, certo? O advogado abriu a maleta. Você aceita. Mas no contrato, inclui cláusulas específicas sobre preservação ambiental da área. Se ele violar, o contrato é anulado e você recupera a terra. Isso funciona? Perguntou Jonas. Funciona se ele assinar sem ler direito. E se vocês conseguirem provar a violação depois? Henrique fechou a maleta. Mas é arriscado, muito arriscado. Laura ficou em silêncio, processando. E se ele não assinar? Então voltamos ao plano original. Tentamos travar na justiça e rezamos para dar certo. Isso é péssimo, disse Jonas. É o que temos. Laura olhou para a fazenda, para a terra que estava começando a renascer. Então, olhou para Jonas. O que você acha? Acho que é sua decisão. Não. É nossa. Ela pegou a mão dele. Estamos juntos nisso. Jonas sentiu o peso daquelas palavras. Estavam juntos. De verdade. Não importava o passado, não importava os erros dos pais deles. O que importava era ali, agora. Então lutamos, disse ele. Na justiça, sem truques, sem armadilhas. Fazemos do jeito certo. Laura sorriu, os olhos brilhando. Do jeito certo. Henrique assentiu. Então vamos precisar daquele laudo ambiental. Vou ver se consigo um desconto com o biólogo. Ele foi embora prometendo voltar em 2 dias com notícias. A noite caiu sobre a fazenda com todos exaustos, mas, pela primeira vez em dias, com um fio de esperança.
Jonas e Laura ficaram na varanda depois que os outros dormiram. Obrigada, disse ela baixinho. Por quê? Por ficar. Por não aceitar a oferta de Alcides. Por tudo. Jonas a puxou para mais perto. Não tem que agradecer. Tenho sim. Você podia estar em uma casa própria agora, com emprego fixo, mas escolheu ficar aqui lutando por uma terra que nem é sua. É nossa, corrigiu ele. Sempre foi. Laura encostou a cabeça no ombro dele. Jonas, se a gente perder, não vamos perder. Mas se perdermos, então recomeçamos. Em outro lugar, de outra forma, mas juntos. Ela olhou para ele. Você realmente acredita nisso? Acredito. Beijaram-se sob as estrelas, e pela primeira vez desde que tudo começou, Jonas sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, Caio acordou todos gritando. Tem alguém no portão? Correram para ver. Uma caminhonete estava parada na entrada. Um homem descia, e Jonas o reconheceu imediatamente. Gustavo! Era seu primo que ele não via há anos. O homem se aproximou, o rosto sério. Jonas, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre Alcides, e sobre uma proposta que ele me fez. Jonas sentiu o sangue gelar. Que tipo de proposta? Gustavo olhou para Laura depois de volta para Jonas. Ele me ofereceu 50 mil para testemunhar que a disputa entre nossos pais foi fraudulenta. Que seu pai tinha documentos falsos. E você vai fazer isso? Perguntou Jonas, a voz baixa e perigosa. Não. Por isso vim te avisar. Gustavo tirou um envelope do bolso. Ele gravou a conversa, achando que eu ia aceitar. Mas eu gravei também. Está tudo aqui. Alcides oferecendo suborno, admitindo que quer a terra para a especulação, tudo. Laura pegou o envelope com mãos tremendo. Isso muda tudo. Muda, concordou Gustavo. Se vocês usarem direito. Jonas abraçou o primo. Obrigado. A gente é família, Jonas. Mesmo que não nos falemos há anos. Gustavo voltou para a caminhonete. Boa sorte, vocês vão precisar. Quando ele foi embora, todos olharam para o envelope como se fosse ouro. Levamos isso para o Dr. Henrique? Perguntou Caio. Agora, disse Laura. Antes que Alcides descubra. Mas já era tarde demais. Enquanto corriam para o carro, viram a nuvem de poeira na estrada. Alcides vinha vindo, e não estava sozinho. 3 caminhonetes pararam em frente à casa. Alcides desceu da primeira, seguido por 6 homens. Todos grandes, todos com cara de poucos amigos. Laura! Gritou Alcides. Precisamos conversar. Agora. Jonas se colocou na frente dela. Ela não tem nada para falar com você. Não estava falando com você, peão. Alcides acenou para os homens. Vim buscar o que é meu. Você não tem nada aqui, disse Laura, a voz firme apesar do medo. Tenho sim, documentos que seu pai me devia. E vou levá-los hoje. Foi então que seu Ademar apareceu da casa com a espingarda. Não vai levar nada. Os homens de Alcides ficaram tensos. O deputado riu, mas era um riso sem humor. Vai atirar em mim, velho? Na frente de testemunhas? Se precisar. A tensão era palpável. Jonas calculou as chances. Eram 4 contra 6. Péssimas odds. Mas não iam desistir. Foi Caio quem quebrou o impasse. Polícia! Gritou apontando para a estrada. Todos se viraram. Uma viatura subia pela estrada de terra. E atrás dela, o carro do Dr. Henrique. Alcides empalideceu. Que merda! A viatura parou e 2 policiais desceram. Henrique veio atrás, com um homem de terno que Jonas não conhecia. Deputado Mendes, disse o advogado. Que surpresa encontrá-lo aqui. Henrique, vim apenas conversar com a senhorita. Conversar com 6 capangas armados? O homem de terno se aproximou. Sou o promotor Cardoso. Recebi uma denúncia de intimidação e invasão de propriedade. Isso é absurdo, eu não... Temos gravação, disse Laura, erguendo o envelope. De você oferecendo suborno, admitindo fraude, tudo. O rosto de Alcides ficou vermelho. Isso é montagem. É? Perguntou o promotor. Então não vai se importar de vir à delegacia para esclarecimentos. Eu sou deputado, tenho imunidade. Imunidade parlamentar não cobre crime comum. E suborno, fraude documental e intimidação são crimes comuns.
O promotor acenou para os policiais. Prendam ele. O que se seguiu foi caos. Os homens de Alcides tentaram reagir, mas os policiais eram rápidos. Em minutos, todos estavam algemados, incluindo o deputado. Isso não acaba aqui, gritou Alcides enquanto era colocado na viatura. Eu tenho advogados, tenho conexões, vou destruir todos vocês. Pode tentar, respondeu Laura calmamente. Mas desta vez a lei está do nosso lado. As viaturas partiram. Quando o silêncio voltou, todos soltaram o ar que estavam segurando. Acabou? Perguntou Caio incrédulo. Ainda não, disse Henrique. Mas demos um grande passo. Com essa gravação, o juiz Tavares vai ter que se afastar do caso. E podemos pedir revisão de tudo. E a desapropriação? Perguntou Jonas. Suspensa até a investigação completa. O advogado sorriu. Vocês ganharam tempo. Agora precisamos usar esse tempo direito. As semanas seguintes foram turbulentas. Alcides foi afastado do cargo enquanto investigavam. O juiz Tavares também. Novos laudos foram feitos, novos processos abertos. E aos poucos, a verdade veio à tona. Alcides tinha fraudado documentos, subornado testemunhas, manipulado processos. Não apenas contra Laura, mas contra dezenas de pequenos proprietários ao longo dos anos. O caso virou escândalo. Jornais de todo o estado cobriam. E a fazenda Estrela d'Alva, que tinha sido símbolo de disputa, virou símbolo de resistência. 2 meses depois, Jonas e Laura estavam na varanda observando o pôr do sol. A fazenda estava irreconhecível. Os galpões restaurados, a casa pintada, plantações crescendo. Caio foi aceito na universidade, disse Laura. Conseguiu bolsa integral. Ele merece. E seu Ademar decidiu ficar. Disse que esta fazenda é mais casa dele do que qualquer outro lugar. Jonas sorriu. E você? Vai ficar? Laura olhou para ele. Depende. De quê? De você me querer aqui. Jonas a puxou para mais perto. Sempre quis. Desde o primeiro dia. Mesmo sabendo quem eu era. Principalmente por isso. Porque você não fugiu. Porque você lutou. Laura beijou ele devagar, saboreando o momento. Quando se separaram, ela disse: Jonas, eu quero fazer algo. O quê? Quero dividir a propriedade. Metade minha, metade sua. Legalmente. Documentado. Jonas ficou em silêncio. Por quê? Porque esta terra nunca deveria ter sido apenas de uma família. Deveria ser de todos que a amam, que cuidam dela. Laura segurou o rosto dele. E porque eu te amo. E quero construir isso com você. Como iguais. Jonas sentiu os olhos arderem. Tem certeza? Absoluta. Então sim. 1000 vezes sim. Beijaram-se novamente, enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. 6 meses depois, a fazenda tinha nome novo. Estrela d'Alva Renascida. Era meio escola, meio propriedade produtiva. Jovens da região vinham aprender agricultura sustentável. A terra, que tinha sido símbolo de disputa, agora era símbolo de recomeço. Jonas e Laura caminhavam entre as plantações, de mãos dadas. Caio os seguia, explicando o projeto de irrigação que tinha desenvolvido para a faculdade. Seu Ademar estava na varanda, tomando café e observando tudo com um sorriso satisfeito. Nunca imaginei que seria assim, disse Laura. Como? Feliz, completa. Em casa. Jonas parou e a virou para ele. Eu sempre soube. Soube o quê? Que você ia ficar. Desde aquele primeiro dia, quando você pediu carona. Ele apontou para o portão na distância, onde o cadeado antigo ainda estava. A terra conhece quem pertence a ela. Laura olhou para a fazenda que agora era deles, para o futuro que construíram juntos, para o homem que tinha escolhido ficar mesmo quando tudo dizia para ir embora. Obrigada, disse baixinho. Por quê? Por me mostrar que algumas estradas, mesmo tortas, levam exatamente onde precisamos estar. Jonas sorriu e a beijou, ali no meio da plantação, sob o céu infinito do Mato Grosso do Sul. E pela primeira vez em gerações, a terra Estrela d'Alva conheceu paz. Não a paz do silêncio e abandono, mas a paz do trabalho, do amor, do recomeço. A paz de 2 famílias que tinham sido inimigas encontrando união.
a paz de erros do passado sendo consertados no presente. E quando o vento soprou pelos campos, carregou consigo a promessa de que algumas histórias, por mais dolorosas que comecem, podem ter finais felizes, se houver coragem para lutar por eles. Curtam este vídeo e comentem de onde estão assistindo. Sua interação ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como esta. E se você acredita que o amor e a justiça podem vencer, deixe seu like agora. Nos vemos na próxima história.